É, depois de um tempinho, nós vamos compartilhar se alguém tem algum pedido, tá? Para a gente poder orar. E assim, se você dá um tempo, se alguém quiser entrar ainda na sala, a gente pode fazer, tá bom? Eu gostaria de ler um texto com vocês, que está lá em Efésios, capítulo 2, dos versículos 19 a 22. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O texto vai falar muito claramente e vai definir tanto Efésios como 1 Pedro, Paulo também vai definir isso em Coríntios, que a igreja é um ajuntamento, um corpo, um edifício bem ajustado, e ele se manifesta na história. Esse corpo se manifesta na história presente, na história passada, e vai se manifestar na futura, como testemunho da pessoa do Senhor Jesus. É importante a gente ter isso em mente, que nós vamos tratar de alguns assuntos que, de uma certa forma, ele promove uma divisão. E promove também alguns temas que são conflitantes e, de vez em quando, a gente possivelmente tenha alguns queridos que caminham numa direção que não necessariamente é a mesma direção que a gente caminha, como igreja, como reunião, e às vezes isso gera problemas. Então, é importante a gente ter em mente isso, para que a gente possa, ao longo desse período que a gente vai estudar, contemplar algumas diferenças e ter a serenidade para a gente trabalhar com essas diferenças sem a gente fazer críticas acentuadas ou acirradas contra essa ou outra posição. Bom, o assunto em questão que a gente vai tratar é esse assunto, que são diferenças insolúveis dentro do cristianismo. Ou seja, católicos e protestantes ao longo do tempo. Eu não sei quantos de vocês gostam de história. A gente vai ter que andar um pouquinho pela história, e é importante a gente ter esses conceitos históricos para a gente entender o que acontece hoje. A gente precisa olhar para a história e entender o que aconteceu naquela época e o que acontece, quais são os reflexos que nós temos hoje em dia quando a gente trata de diferenças insolúveis. Deixa eu falar um pouquinho antes. Só um comentário, né, gente? Então, você está com o microfone fechado. Se você quiser fazer alguma pergunta, é necessário que você abra o microfone para eu ouvir a sua pergunta, tá bom? Deixa eu falar o motivo pelo qual a gente está tratando desse assunto. O meu contato com as escrituras foi em 76. Eu era um jovem que frequentava a Igreja Católica, sempre fui educado na Igreja Católica, e entrei num grupo chamado Alvo de Mocidade, e ali eu comecei a estudar a Bíblia, e no começo, assim, era difícil ler, era difícil entender, mas com as pessoas corretas ao meu lado, as coisas foram ficando mais fáceis. E a gente, naquela época, a gente entendia que existiam possibilidades da gente fazer
a evangelização ou estudo bíblico com pessoas jovens e adolescentes que eram da Igreja Católica. Depois de um tempo, nós começamos a nos reunir com um grupo de jovens católicos e nós tínhamos como um princípio, nunca falar mal da religião, nunca falar as coisas que a gente não concordava, e sempre estudar as escrituras. Então a gente ia na missa, ficava em contato com o pessoal, a igreja que recebia 10, 12 jovens começaram a receber 100 jovens, a gente tinha brincadeira, fazia gincanas, e a coisa foi amadurecendo ao longo do processo, e a gente também não dizia que não éramos católicos, e o pessoal nos recebia muito bem. Até que chegou uma época, um dia, que uma pessoa da igreja resolveu fazer uma novena de Nossa Senhora Aparecida na casa, pediu para fazer essa novena na casa de uma das pessoas que liderava. Até então, nós não tínhamos tido nenhum tipo de problema, mas essa pessoa, que era da liderança do grupo, não concordou em fazer essa novena para Nossa Senhora Aparecida e falou que não ia ceder a casa para isso. Isso começou a criar alguns problemas dentro da Igreja Católica que a gente frequentava, a ponto de a gente chegar num momento que o padre nos deu um ultimato, né? Ou vocês são católicos, ou... E naquela época a gente acabou optando por sair da Igreja Católica e começar o trabalho, fazendo estudos bíblicos à parte do local da Igreja Católica. Mas eu e alguns de vocês possivelmente conheceu o Chico Mota, nós acabamos indo para a igreja da Catedral. Lá tinha um grupo de jovens, nós íamos para a igreja da Catedral, a Catedral aqui de Campinas, metropolitana, para fazer reuniões com os grupos lá da Catedral. Mas chegou um determinado momento que as coisas também começaram. Alguém falou alguma coisa? Posso continuar? Bom, então chegou um determinado momento que as pessoas da própria catedral começaram a fazer alguns comentários, porque o Chico era um cadeirante, né? E eu é que tirava o Chico, colocava o Chico na cadeira, e começava a ser muito visível, né? Eu era alto e magro, como eu sou até hoje, e o Chico gordinho e sentado numa cadeira. Então, começou a chamar muita atenção. Aí nós também fomos convidados a sair da catedral. Da catedral, a gente ia para a Igreja do Carmo. Quando começamos a ir para a Igreja do Carmo, o pessoal da Cúria Metropolitana falou: olha, é melhor vocês pararem com isso, porque todo mundo conhece vocês, e aí vocês não vão mais ter acesso ao grupo de jovens. E a partir daí a gente não continuou mais o nosso trabalho com jovens dentro da Igreja Católica. Então, a minha jornada, início de conversão, início de estudo bíblico, foi dentro da Igreja Católica. E ao longo desse tempo todo, eu tenho tido grupos de pessoas que são, às vezes, mistos, são católicos, pessoas que participam da igreja. E eu tenho um grupo de quinta-feira que eu tenho casais que participam da fonte, participam da Chácara Primavera, e também casais da Igreja Católica. E eu percebi, com todo o cuidado que a experiência me mostrou ao longo desse tempo para trabalhar com pessoas da Igreja Católica, é sempre aquele cuidado para ensinar as Escrituras, para frisar em alguns pontos muito claros nas Escrituras, e, evidentemente, sempre tem aquela pergunta: mas lá na minha igreja eu sempre ouvi falar isso. E algumas pessoas que não têm tanta habilidade para tratar com o grupo que tem interesse em estudar as Escrituras, mas são católicos, acaba
no meio da reunião, soltando alguma coisa do tipo: ah, quando eu era católico, ah, meu pai que é católico, ah, minha irmã, minha tia que é católica é um problema. Então, acaba gerando alguns atritos e a gente precisa trabalhar e dar uma polida nesses atritos. E, depois de caminhada de um tempo com as pessoas, inclusive nesse grupo que eu tenho, eu fiz questão de falar: ó, gente, vocês já têm uma boa caminhada e agora nós temos que pontuar as diferenças que existem entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, a Igreja Reformada. Por quê? Porque eu senti a liberdade nesse grupo para a gente tratar desse assunto de maneira muito clara, muito transparente. Olha, mas com toda a cautela para a gente não ferir nenhum tipo assim, tomar muito cuidado para não ferir a fé, a caminhada da pessoa, porque existe uma sensibilidade e a pessoa se sente ofendida quando a gente fala determinadas coisas. E apresentando isso para o Fábio sugeriu que eu fizesse isso dentro da fonte. Então, nós temos esse grupo aqui. Eu não sei quantos de vocês frequentam, ou se todo esse grupo frequenta a fonte. Se vocês têm, está nesse grupo por curiosidade, se você é católico e está nesse grupo, para entender um pouco mais a diferença, se alguém sugeriu que você frequentasse esse grupo, essa sala virtual, eu só gostaria de dizer o seguinte: nós não estamos aqui de maneira nenhuma para criticar, para ofender, de forma nenhuma, tá? Nós estamos aqui para apresentar as diferenças e mostrar por que é que essas diferenças elas são insolúveis. A gente vai entender algumas coisas em comum acordo, mas outras coisas a gente não consegue caminhar, são insolúveis, ou seja, não tem solução. A gente não consegue equacionar, a gente consegue apresentar, mas não consegue equacionar no sentido de ter uma solução. Bom, posto isso, eu gostaria então de voltar à questão do entendimento histórico, porque nós precisamos entender o que aconteceu ao longo da história para que a gente possa ter um entendimento melhor a respeito dessas diferenças. O contexto histórico, gente, de todo o problema ou de todas as questões que surgem entre católicos e protestantes se dá no contexto do Império Romano. Nós precisamos também entender algumas coisas do Império Romano, por isso que eu perguntei se alguns de vocês gostam ou não gostam de história, mas é importante a gente entender essas questões. O Império Romano, ele tem a sua ascensão em 27 a.C., tá? E ele unificado vai até o século IV, finalzinho do século IV, 395 depois de Cristo. Então percebam que, se a gente pensar que Jesus Cristo é o marco zero da história, a igreja já estava vivendo seus 300 anos de idade, ou mais, né? Mais de 300 anos de idade, quando acontece o rompimento, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, ele vai ficar em pé até mais ou menos 476. A gente vai ver algumas diferenças de datas se vocês procurarem por aí. E o Império do Oriente, também chamado de Império Bizantino, porque a capital era na cidade de Bizâncio, foi tomada pelos turcos otomanos em 1453. Então, o Império Romano tem uma significância muito grande dentro da história. Tem mais de 1000 anos de império. A gente nunca teve um império tão grande, tão extenso ao longo da história. Bom, na Roma Imperial, o imperador também era chamado de Pontífice Maximus,
tá? Vocês vão ver que algumas coisas são muito semelhantes às coisas que a gente ouve na Igreja Católica. O sumo pontífice, né? Como vocês devem ouvir a respeito da figura do Papa. Então, o imperador era o pontífice máximos, ou sumo sacerdote da religião do Estado. Por interesse político, César ordenou a restauração de templos, dos cultos antigos aos deuses e também iniciou uma verdadeira religião da Roma pré-cristã, o culto ao imperador. Então o pessoal tinha que adorar o imperador como sendo um deus. Mais tarde, quando esse culto tornou-se plenamente institucionalizado, a recusa em adorar a César passou a ser vista como um ato de deslealdade, atraindo a ira do Estado. Somente os judeus conseguiram escapar. Seu monoteísmo radical, que proibia qualquer forma de idolatria, tornava-lhes impossível participar do culto ao imperador. Eventualmente, eles foram dispensados de orar ao imperador. Deviam apenas orar por ele e contribuir, como todos os outros cidadãos, para a manutenção do templo público. Essa questão de culto ao imperador era uma questão assim complicada dentro da igreja cristã. Por quê? Porque eles não adoravam. Então eles eram perseguidos por não adorar o imperador cristão como um deus. Os judeus também eram perseguidos, porque os judeus são monoteístas, né? E essa questão de adorar outros deuses, para os judeus, era complicado. Mas nós temos que lembrar que judeu, naquela região, Judá, né, aquela área, tinha governo, tinha seu próprio rei. Os cristãos não, os cristãos estavam espalhados. Então era mais fácil para Roma tratar com o judeu, com o seu governante local, cobrar os seus impostos e aceitar que os judeus não adorassem ao imperador. Mas os cristãos que estavam espalhados ali pela Europa, inclusive na cidade de Jerusalém, eles tinham os seus problemas e eram perseguidos por causa disso, porque eles não eram judeus, né? O judaísmo e o cristianismo, eles começam a se deslocar ao longo da história. Bom, vamos continuar aqui. O que nós temos, então, de igreja, a partir do livro de Atos, passando pelo livro de Apocalipse, nós temos uma igreja perseguida. Essa perseguição da igreja, ela vai até o ano 313 depois de Cristo. Então nós temos uma igreja de 300 anos sendo perseguida. Tá? Aqui a gente vai, quem gosta de olhar um pouco a respeito disso, vocês vão encontrar os mártires da igreja cristã, os primeiros pais da igreja cristã que foram martirizados por causa da fé. Realmente tinha sangue derramado por essa questão. No primeiro século, a primeira perseguição do governo romano contra os cristãos foi promovida pelo aquele conhecido amigo nosso, Nero, né? Naquela época era nome de imperador, hoje é nome de cachorro, né? Você chama o seu cachorro de Nério. Então, em conexão com o incêndio de Roma no ano 64, sob suspeita de ter ordenado o incêndio, Nero pôs culpa nos cristãos, até então pouco conhecidos e mal compreendidos pela população em geral. Essa foi a possível ocasião do martírio de Pedro e Paulo, conforme o livro de Clemente, um dos pais da igreja primitiva. O próximo perseguidor implacável dos cristãos, ainda no primeiro século, foi Domiciano. Esses caras aqui aterrorizavam os cristãos. Eles empalavam os cristãos na entrada do palácio, colocava fogo. Professor. Só um minutinho. Colocava fogo e deixava os cristãos como tochas humanas. Pois não? A gente não está vendo seus slides. Ah, não está vendo?
Não, por alguma razão. Espera um pouquinho, então. Desculpem, Tá vou bom. tentar aqui. Obrigado. Está dando para ver agora? Ainda não. Ué, sério, que vocês não viram nenhum slide, gente? Até agora não. Rapaz! E ninguém falou nada. Me deixou falando sozinho. Agora entrou. Entrou? Agora sim. Ô, gente, me desculpa aí, tá? Então eu falei a respeito disso, falei da apresentação, falei do Império Romano. A primeira coisa que eu li foi a respeito de César. Eu falei da igreja perseguida, tá? Eu estou falando agora a respeito de Nero, que os caras eram terríveis com relação aos cristãos, né? Domiciano também foi terrível com relação a isso. O pessoal era jogado na arena, eles se divertiam com as mortes de cristãos. Isso é a ideia geral do primeiro século, tá? Depois, esse material, vocês vão ter um endereço para pesquisar melhor alguma coisa a respeito disso. O que acontece no segundo século? Surgiu uma política mais oficial do Império em relação aos cristãos, tá? O imperador Trajano mostra isso com o governador de Bitínia, numa correspondência. Os cristãos, pelo fato de serem tais, não cometiam crimes contra a sociedade e o Estado. Assim, os recursos do Estado não deviam ser gastos em ir ao seu encalço. Eles eram acusados diante das autoridades e eles precisavam adorar os deuses do império ou sofrer punição. Então, pegavam um camarada que era cristão, se ele adorasse ao imperador diante das autoridades, ele não era punido. Mas o Estado já não gastava mais dinheiro na busca dos cristãos, né? Já não tinha mais o FBI de Roma buscando os cristãos escondidos nas catacumbas, essas coisas todas, mas se fossem pegos, eles tinham que adorar ou sofrer as consequências. Isso é segundo século. O que acontece no terceiro século? Bom, Diocleciano e o seu vice promovem a última, maior e mais cruel perseguição contra a igreja primitiva. A perseguição mais intensa no leste, em geral, norte da África, Itália, convicções de que a existência do cristianismo durante o reinado, né, do imperador Diocleciano, ele rompia uma aliança entre Roma e seus deuses, o que punha em risco o destino do império. Então, existia uma certa crendice de que os cristãos ali, eles estavam impedindo que Roma progredisse. A gente já vê declínios de Roma nesse período, e acontece que alguém tinha que levar a culpa, consequentemente, a culpa foi lançada sobre os cristãos. Anos 303 e 304, decretos ordenando destruição de igrejas, confisco de livros sagrados, prisão de líderes e a obrigatoriedade de oferecer sacrifícios. Com afastamento de Diocleciano, a perseguição continuou no Oriente até 311, quando Galério, um outro imperador, no seu leito de morte, promulgou o chamado e conhecido Edito de Tolerância, no qual suplicava a intercessão dos cristãos. Veja só, essa palavra edito, muitas vezes vocês vão encontrar com acento no E. Então, alguns acabam dizendo édito,
Na realidade, eu não sei direito se é édito ou edito. Do latim é a palavra edito, ou a palavra edictum, que é um documento de tolerância, ou seja, a partir de 313 ou 311, né, a igreja, o cristianismo começa a ser tolerado no Império Romano. Bom, então vamos lá. Aí aparece com acento agora, né? Aqui é a palavra édito de tolerância. Imperador Galério, 311 depois de Cristo. Tem um édito ou um edito mais à frente, que é de Milão, onde o Ocidente, lembrem-se que Oriente e Ocidente, eles estavam basicamente divididos, né? Eles vão formalizar a sua divisão pouco posteriormente. No ano 380, um imperador chamado Diocleciano promulga o Édito de Tessalônica. O que foi esse édito? A igreja agora era religião oficial do Império Romano. Bom, tudo bem, mas com problemas, né? Por quê? Imaginem, gente, é o seguinte. Eu vou sair aqui, vou tentar vê-los. Imaginem que parar a apresentação. Imaginem que a igreja estava sendo perseguida durante mais de 300 anos. Agora, a igreja passa a ser religião oficial do império. Perceberam a grande diferença? Durante 3 séculos, a gente vai ver que a igreja ela começa nessa divisão do quarto século, né, dela se tornar a igreja, a religião oficial do império, é gradativa. O gradativo, o caminho de sair de uma igreja perseguida e se tornar uma igreja poderosa na Idade Média ou na Idade posterior à Média e se tornar tão importante ou mais importante do que os governos, do que os reis existentes naquela época. Então, ela vai passar de igreja perseguida e vai chegar ao status de religião oficial e vai chegar ao status de poder maior ou igual aos governadores, aos governantes e aos reis locais. Isso começa a ter alguns problemas ao longo da história. Por quê? Bom, gente, é o seguinte, enquanto eu defendo a minha fé, sou perseguido, tenho martírio, agora vem um decreto de cima para baixo dizendo que todo mundo agora tem que ser cristão. Então, o imperador mandou. Todo mundo tem que ser cristão. Imaginem, se você não tinha a crença fundamentada, uma crença real, você, quando chegava na frente da autoridade, você dizia que era cristão e acabou. Isso não significa que a igreja não crescia, que não existia evangelização. Claro que existia gente se convertendo de maneira real, mas existia muitas pessoas dentro desse processo de religião oficial que não eram convertidos de verdade, porque era uma questão de sobrevivência dentro daquela cultura e dentro do Império Romano. Bom, alguém tem alguma questão até aqui? Peço que você abra seu microfone e fala se você tiver alguma questão. Senão a gente continua. Maravilha.
Alguém me chamou de professor aí, tá? Eu não sou historiador, não. Eu sou engenheiro, gosto de ler, tento esquematizar isso da melhor forma possível para o meu entendimento e daquelas pessoas que estão me ouvindo. Meu nome, para quem não me conhece, é Alcides, eu sou conhecido também como Sidão, então se você quiser me chamar pelo apelido ou pelo nome, fique à vontade, tá bom? Vamos continuar, então? Vou novamente tentar não perdê-los na minha apresentação. Ok. Tá ok, gente? Só alguém deu um sinal dizendo que a apresentação voltou. Tá ok. Maravilha. Muito obrigado. Ok. O que acontece então agora? Muito problema. A igreja e o Estado estão muito próximos. Isso nunca deu certo ao longo da história. Nunca deu certo. E todas as vezes, até hoje, a gente vê isso no nosso governo. Quando determinados líderes religiosos se aproximam demasiadamente do Estado, a gente pode pensar que pode ter alguns problemas. Isso não significa que uma liderança não deva ser cristã, não é nada disso. Mas a mistura entre fé e poder é um negócio complicado, que deve ser visto com muita cautela. Agora, a igreja, ela está muito próxima do Estado. Bom, os historiadores gostam de fazer a divisão entre essa aproximação da igreja e Estado em duas etapas, de 380 a 590, a primeira etapa, que é um pouco anterior à Idade Média, e de 590 a 517, que já é Idade Média, onde a gente vai observar o surgimento da reforma. Bom, eu preciso falar um pouco para vocês do que significa patrística. Nossa, que nome estranho, o que é isso? Bom, patrística é o seguinte, é um nome dado à filosofia cristã nos 3 primeiros séculos, elaborada pelos primeiros teóricos, ou seja, os pais apostólicos da Igreja, ou também conhecido como santos padres. O que é isso, né? Consiste na elaboração doutrinal, da doutrina de verdades da fé e do cristianismo, e na sua defesa contra os ataques dos pagãos e dos hereges. Essa época é chamada de época patrística. Alguns homens se levantam ao longo da história para defender a fé, para defender o cristianismo contra ataques que vinham de pessoas que eram ou pagãs ou, no meio do cristianismo, introduziam algumas ideias que não estavam de acordo com o ensino bíblico. A gente vai ver ao longo desse período, não hoje, né, mas quando é que houve a formação do cânon. O pessoal já tinha escritura, já tinha o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas a leitura, o ensino, o estudo era restrito a algumas pessoas, a alguns locais. Nós temos que lembrar, né, que não tinha computador naquela época. Nós temos também que lembrar que a imprensa só foi inventada por Gutenberg no século XV. Então, esse processo de cópia, esse processo de leitura, de ensino, não era comum à população, não era comum
ao povo de uma maneira geral. Por isso, era restrito a um círculo apostólico, a um círculo de pessoas que vêm de gerações posteriores aos apóstolos e que estavam ensinando a fé para as pessoas que estavam se convertendo. Tem duas divisões, tá? Duas maneiras de você entender esse período patrístico. A primeira está do meu lado esquerdo, que diz que até o ano 200 existia uma defesa do cristianismo. Uma pessoa que é marcado nessa época é o nosso amigo Justino Mártir. A gente vai falar um pouco sobre ele. Do ano 200 até o ano 450, surgem os grandes sistemas filosóficos. Nomes como Agostinho e Clemente de Alexandria estão presentes nessa época. Então, a primeira até o ano 200, a segunda até o ano 450. Do ano 450 até o século VIII, nós vamos ter a reelaboração das doutrinas originais. Então, essa era patrística é basicamente dividida nesses três períodos. Tem uma outra divisão que se faz. Tendo como marco zero um concílio que aconteceu no ano 325, nós temos um período que antecede ao concílio, um período ante, não é ante de contra, é ante de anterior, niceno, tá? Que vai até o período, até o ano 325. Nós temos no ano 325 e possivelmente até o fim do século IV, chamado de período niceno, e o período pós-niceno, que vai do século V ao século VIII. Cara, para a próxima aula, então, domingo que vem, todas essas datas gravadas, tá? O nome dos imperadores romanos, desde César até o último imperador. Eu brinquei com o pessoal, você precisava ver a cara do pessoal, pensando que eu estava falando sério, cara. Precisava dar um print na tela. Ah, por que é importante esse negócio aqui? Por que é importante a gente entender essa questão patrística, essa filosofia cristã? Gente, é fundamental a gente entender isso, porque esses camaradas, eles foram os primeiros, depois da igreja primitiva, a começar a defender, a começar a montar uma estrutura doutrinal. Esses caras começaram a escrever algumas coisas e deixar isso bem escrito e argumentado, porque existia muitos ataques contra a igreja. Caso, por exemplo, do nosso amigo Agostinho. Agostinho, ele é teólogo, ele é filósofo, escritor, e com base em muitas das observações e dos escritos de Agostinho, a mentalidade cristã chegou a fazer diferença, inclusive, na reforma. Muitos dos reformadores, e até hoje, muito da maneira como a gente vê determinados assuntos, estão baseados em pensamentos de Agostinho. Nós vamos ver uma outra era depois dessa era patrística, é chamada da era escolástica. E a gente vai ver um outro nome muito importante, que é Tomás de Aquino. Mas ainda assim, por que é que eu preciso entender esses camaradas? Não basta eu ouvir o que é falado, ensinado, eu ler e tirar as minhas conclusões? Bom, nós temos que lembrar que a gente está tratando do assunto
problemas insolúveis. Ou seja, quando a gente olha para a Igreja Católica, nós temos que obrigatoriamente olhar para essa era patrística e para a era escolástica. Porque muito dos pensamentos e escritos e regra de fé e prática dentro da Igreja Católica está baseado nessa época patrística e na época escolástica. Quando a gente começar a tratar mais a respeito de diferenças dentro da Igreja Católica, eu vou citar, lembra daquela era, da época patrística, esse camarada que falou essa coisa sobre essa questão? Está fazendo todo sentido dentro das questões que a gente, do embate teológico entre protestantes e católicos, tá? Então, é importante a gente lembrar dessa época patrística. Outra coisa que é muito importante a gente lembrar é do Concílio de Nicéia. Bom, o que foi o Concílio de Nicéia? O Concílio de Nicéia foi o seguinte: um camarada chamado Ário. Dizem alguns historiadores que, naquela época, eles discutiam demasiadamente sobre tudo. E nas questões de fé, eles argumentavam várias coisas a respeito do pensamento. Ainda que não fosse verdadeiro o pensamento dele a respeito de um determinado assunto, ele levava essa questão porque o debate, o embate dentro daquela cultura e daquele pensamento tinha e se levava muito em conta. O que era assim, o tom da escolaridade, do conhecimento, era você argumentar e você contra-argumentar. De que maneira? Da maneira lógica. Você começar a fazer alguns questionamentos de forma lógica. Bom, um cara chamado Ário, ele começa a argumentar dentro das igrejas a seguinte questão: afinal de contas, Jesus é ou não é humano? Afinal de contas, Jesus é ou não é Deus? Nós temos que lembrar o seguinte, que toda a argumentação daquela época, e nós, assim, nós recebemos isso historicamente, toda a argumentação daquela época tinha dois modelos de pensamento. O modelo de pensamento ou era Platão ou era Aristóteles. Dependendo da maneira como você pensasse, você era platônico. Depois a gente vai ter um conceito um pouquinho neoplatônico, ou o conceito de Aristóteles. Esses dois filósofos gregos fizeram muita diferença na maneira de pensar na antiguidade. O sonho que Alexandre tinha quando ele conquista toda a Europa, todo o mundo conhecido, chegando até a Índia, de transformar o mundo numa grande Grécia, com a filosofia grega, com o conhecimento grego. Ele não consegue fazer isso porque ele morre muito cedo, né? E também a gente precisa entender que os propósitos de Deus não fazia parte desse sonho. Contudo, Alexandre consegue, por causa dos pensamentos filosóficos da Grécia Antiga, colocar no mundo conhecido uma maneira de pensar extremamente influenciada pela Grécia. Até hoje, gente, alguns escritores
alguns historiadores acham que a pós-modernidade está e foi muito influenciada pelo pensamento de Platão e de Aristóteles. Então, é muito interessante quando você pensa assim, a filosofia, os dois pilares da filosofia, da maneira de pensar, estão em Platão e estão em Aristóteles. Esses pensamentos são bases para o pensamento de Agostinho e de Tomás de Aquino. Grandes teólogos, grandes e competentes escritores, pensadores, que conseguiram argumentar a doutrina cristã de maneira escrita e bem elaborada, estão alicerçados nesses dois elementos de filosofia, aristotélico e platônico. Então, Aristóteles, por exemplo, é conhecido como o filósofo. Tomás de Aquino, ele é conhecido como o teólogo. Por quê? Porque o pensamento tomista está, sim, extremamente vinculado ao pensamento de Aristóteles. Alguém me perguntou o seguinte, peraí, mas esses caras, então, eles não interpretavam as escrituras da maneira correta? Eles interpretavam as escrituras com base no pensamento filosófico de Platão e de Aristóteles? Bom, não é assim. A argumentação da defesa da sua tese era baseada no pensamento de Platão e Aristóteles. As escrituras eram lidas, eram interpretadas, eles tinham acesso aos originais. O pessoal era muito estudioso. Só que a argumentação naquela época era muito baseada na filosofia, no raciocínio lógico, na maneira de você colocar o seu pensamento para que o outro ouvisse, entendesse e debatesse no mesmo nível. O pensamento grego é um pensamento um pouco diferente do pensamento judaico, aonde nasce, aonde é elaborada a doutrina dos apóstolos. Paulo conhecia o pensamento grego. Por quê? Porque fazia parte da sua época, né? O pessoal já conhecia Platão e Aristóteles. Mas o pensamento judaico é bem diferente em alguns momentos quando você faz a comparação. Eu não sou professor de filosofia, gente. Eu sou um inquieto pesquisador a respeito disso. Eu aconselho vocês a ouvirem e verem um vídeo do Luiz Saião, onde ele apresenta fé e filosofia. Eu já não sei se ele já apresentou isso ou ainda apresenta isso, está fazendo isso semanalmente, eu não tenho certeza. Mas, se eu não me engano, eu vi até ao terceiro vídeo. É muito interessante as comparações que ele faz a respeito dessa questão de filosofia e fé cristã. Aconselho vocês a ouvirem. Tem no YouTube, com muita tranquilidade, vocês podem... eu precisei ouvir 2, 3 vezes, né? Porque essa questão filosófica, o pensamento, para mim, se eu não conseguir colocar isso num gráfico, fica um pouco difícil. Bom, então, nós vamos parar por aqui, gente. Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, onde existe um questionamento da igreja para a igreja cristã, perguntando, né, Jesus é Deus ou somente humano? Vocês vão ver a definição desse concílio e a gente vai continuar na história
falando um pouco mais a respeito das bases, das diferenças que a gente encontra hoje.